Queria saudar a igreja com a paz e o amor do nosso Deus. Que bom que nós nos dispusemos a estar nesta manhã, nesse local, reunidos como Igreja de Cristo, igreja preciosa, igreja comprada a preço de sangue. Gostaria de ler um trecho de um artigo que saiu na internet, através do site do Eu País, que diz o seguinte, é um artigo escrito em 2015, diz lá o seguinte: a médica conta que a presença da família é imprescindível neste momento e que muitos têm a chance da despedida, de perdoar e serem perdoados, de conhecerem um neto ou um bisneto antes de morrer. Ali, a morte chega de maneira natural e nada acelera este processo, muito pelo contrário. São palavras de uma médica que, na época, trabalhava no hospital para doentes terminais e um conceito de tratamento humanizado. O que chama a atenção deste trecho? No final da vida, homens e mulheres com a chance de terem uma despedida, mas antes da despedida, de dar o perdão, assim como de pedir perdão. Ou seja, o momento de finais, o dar o perdão, o receber o perdão, é algo que traz um alívio para as pessoas. Vocês já devem ter visto vários filmes com esse enredo. E como este momento de perdoar ou de dar o perdão, ele é como se fosse um remédio que alivia a carga, que cura as aflições da alma. Dar ou receber o perdão é algo libertador para o homem. Não sei se você já passou recentemente ou há muito tempo por uma situação parecida, mas nós poderíamos fazer essa reflexão. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você ao dar o perdão, ao receber o perdão? Você pode ter certeza que você não foi a mesma pessoa depois do antes e do antes. Há uma transformação. Quem já vivenciou esta experiência sabe o que essas palavras querem dizer. E é interessante que Salmo 32
ele aborda justamente esse ponto. Davi, falando no Salmo 32, sobre o receber o perdão. Davi, apesar de toda a sua vida buscar fazer a vontade de Deus, Davi, em alguns momentos da sua jornada, a gente poderia dizer, né, um termo popular, pisou na bola. Davi pisou na bola, né? E uma das passagens marcantes é quando ele cometeu adultério com uma mulher, e não só cometeu adultério, mas ainda mais, tramou a morte do marido desta mulher. Com essa experiência, qual que era Davi interiormente? Como que Davi se sentia naquele momento em que ele fez, ou ele pisou na bola? Como que a gente poderia entrar na cabeça de Davi e imaginar o que se passava pela mente, pela cabeça, no coração deste homem? Será que Davi tinha paz? Será que Davi, ele estava de bem com a vida? Será que ele estava de bem com Deus? Será que Davi levava uma vida normal, como se nada tivesse acontecido? E isso eu estou falando internamente, me referindo a Davi interiormente. Salmo 32 diz lá, bem-aventurado, né, ou feliz, na versão que foi lida, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, cujo pecado é apagado. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, em cujo espírito não há dolo, ou hipocrisia, né, como foi lido. Quando o homem, o ser humano, ele pisa na bola, obviamente ele sabe o que ele fez. Pode não ser algo que as outras pessoas tomem conhecimento, mas o próprio homem sabe. O interior dele acaba denunciando. Poxa vida, isso que você fez não está legal. Isso que você fez não é bom. Ou seja, o homem interior, ele fica agitado. Ele fica doente. Ele não encontra a sua paz. E é justamente isso que Davi traz em Salmos 32. Ele traz para nós reflexões. Olha só, uma reflexão é como é bem-aventurado, como é feliz aquele que é perdoado por Deus. Porque ele começa dessa forma os Salmos.
Bem-aventurado aquele que é perdoado de seus pecados, que tem os seus pecados apagados. Versículo 1, assim como versículo 2, bem-aventurado, feliz aquele a quem Deus não atribui culpa e nem tem hipocrisia. Né? Tem um ditado popular que diz, o homem cuida daquilo que ele tem, né? Faz sentido isso para você? Quando o ditado diz, o homem cuida daquilo que ele tem? Ou seja, aquilo que eu sou por dentro, aquilo que eu penso, é isso que eu vou externalizar para o mundo e nas pessoas. Então, quando se diz, quem tem, cuida, é uma reflexão, é uma chamada para a reflexão pessoal e individual e interior de cada um de nós. Porque aquilo que a gente cuida muito é aquilo que eu tenho. Diz a psicologia que aquilo que a gente quer esconder é aquilo que, corrija-me, quem é treinado nisso, é aquilo que eu nunca menciono, mas ele está vivo dentro de mim. Eu apago isso, não converso com ninguém sobre isso, mas interiormente, aquilo lá vira e mexe, vem à tona, e eu tenho que toda hora submergir, interiormente. Então, bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui culpa e nem tem hipocrisia. Porque hipocrisia é aquilo que eu fico cuidando nos outros, mas eu tenho. Então, reflexões, né? Davi traz a reflexão sobre como é feliz aquele que é perdoado por Deus. Aquele que tem os seus pecados apagados por Deus. Como diz aquele texto que a gente iniciou, e todos podem ter passado ou ainda vai passar por essa experiência, o dar o perdão, o receber o perdão é algo libertador para o ser humano. E aqui nós estamos falando de perdão entre pessoas. Quiçá perdão vindo da parte de Deus. Como deve ser muito maior. Davi, ele traz também não só a reflexão sobre essa felicidade de ser perdoado por Deus, mas também uma reflexão sobre o seu comportamento de Davi. Porque diz lá, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu buscava esconder os meus pecados, enquanto eu não trabalhei com esses pecados, enquanto eu deixei varrido para debaixo do tapete, o que Davi sentia? O peso
como se fosse algo como um câncer corroendo por dentro. Porque os outros, de repente, podem não ter tomado conhecimento, mas Davi, e aí trazendo para nós sabemos o que nós fazemos, ou deixamos de fazer. Nós conhecemos os nossos erros. E isso vai corroendo, vai tirando a paz. Davi estava se sentindo desta forma. Versículo 3 diz: olha, eu estava escondendo, como se pudesse esconder de Deus algo. Mas Davi estava escondendo de Deus, escondendo de si mesmo, porque muitas vezes nós agimos dessa forma, querendo esconder os nossos erros, escondendo para que as pessoas não vejam, mas até eu me enganando, um auto-engano. E isso foi um câncer, algo que tirava a paz, tirava as forças de Davi. Né? Diz lá, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, os meus gemidos todo dia, a mão de Deus pesava dia e noite, e o meu vigor foi só ladeira abaixo. Era isso que Davi estava sentindo ao não reconhecer, ao esconder os seus pecados. É isso que acontece conosco. Autorreflexão que Davi, através de Salmos 32, traz. Além disso, né? Versículo 4, né? A mão pesava dia e noite, o vigor se tornando em sequidão de estio. O que a sensação de culpa gera no ser humano? Talvez, né? Vamos fazer essa reflexão, né? O ter pisado na bola, ele gera sentimentos de culpa? Com certeza. Ele gera essa sensação de que eu não estou sendo verdadeiro, mas eu estou sendo falso, e isso vai me corroendo. É assim que essa sensação de varrer os nossos erros para debaixo do tapete provoca em cada um de nós, provoca no ser humano uma reflexão desta manhã. E aí, como lidar com isso? E Davi também nos traz essa reflexão, versículo 5. 3 e 4 é um peso, é algo corroendo aqui por dentro, porque eu varri para debaixo do tapete. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Em outras palavras, eu não quis disfarçar, eu não quis esconder debaixo do tapete. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como que lá Davi recebeu o alívio, a cura daquilo que o afligia,
internamente? Qual foi a ação, qual foi a atitude que Davi fez para que aquilo que o corroía por dentro fosse extirpado, fosse eliminado? Confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais escondi. Confessei ao Senhor as minhas transgressões. Davi reconheceu o seu erro. E não só reconheceu, mas ele expôs, confessou, abriu, como diz, o seu coração para Deus. Como que nós devemos tratar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões? E aí, estou falando em todos os níveis, não estou especificando, estou falando qualquer transgressão, qualquer iniquidade, qualquer pecado. O que fez Davi? Eu tenho esse pecado. Eu cometi essa iniquidade. Eu cometi essa transgressão. Eu expus todo o meu pensamento, todo o meu coração a Deus. Deus já não conhece os nossos erros? A palavra não diz que a palavra nem chegou na minha boca, mas Deus já sabe. Davi traz para nós essa reflexão. Para receber o perdão divino, nós não podemos ficar escondendo os nossos erros para debaixo do tapete, varrendo para debaixo do tapete. Precisamos, sim, confessar diante do Pai. E ao receber esse perdão, porque diz a palavra que com a nossa confissão, o nosso arrependimento genuíno, Deus há de nos perdoar. E como é libertador você receber o perdão. Assim como no leito de morte daquele hospital, o dar o perdão, o receber o perdão é libertador. Você receber o perdão de Deus é algo curador. Em outras palavras, Davi fala: eu mudei o meu comportamento. Eu tive que mudar a minha vida para que o peso da mão de Deus, o sentimento de culpa, o sentimento de ter prejudicado alguém ficasse a me corroer como um câncer. Eu tive que mudar a minha atitude. Não mais escondi os meus erros, os meus pecados para debaixo do tapete, mas confessei diante do Pai. Deus está presente. Deus quer dar o perdão para os seus filhos. Ele quer dar o perdão a todo ser humano. Deus está sempre presente para dar o perdão, porque Ele é fiel e Ele é justo. E a palavra diz isso. Não reconhecer os nossos pecados é
nós nos sabotarmos. Indo para para a primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz lá: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? Falando sobre Jesus. E aí, indo lá para versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele, Jesus, né? Temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus está presente e Ele está ali para oferecer o perdão curador, o perdão remidor, o perdão libertador. Basta que eu e você, como fez Davi e registrado em Salmos 32, nós reconheçamos. E quando eu falo de reconhecer, não é falar, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Não é só isso que eu estou falando. O reconhecer que somos pecadores é reconhecer o erro individual de cada um. E aí, haver a mudança. É esse que eu estou falando. É esse pecado individual. Porque muitas vezes, no meio cristão, nós falamos, eu sou pecador, eu sou o primeiro pecador. Né? Como se fosse autoflagelar, né? Eu sou o pior dos pecadores, olha, eu sou pecador, mas reconheceu o seu pecado pessoal, confessou a Deus e mudou de vida? Ou vai continuar sempre falando, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, e vai ficar igual aquele, eu sou vou me autoflagelar. Não muda nada. Vai continuar sendo pecador. E não vai receber o perdão divino. O perdão curador, libertador. Reconhecer, ou melhor, não reconhecer os nossos pecados é falar que Deus é mentiroso. Não reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, é falar que Deus é mentiroso. Não reconhecer nossos pecados é admitir que os preceitos de Deus, de Jesus Cristo, não estão conosco. Ou seja, não vivemos por esses preceitos, não vivemos pelos preceitos de Deus, pelos preceitos de Jesus Cristo.
Porque não há mudança, não há reconhecimento, não há confissão, não há arrependimento e não há transformação de vida. Tudo continua igual. Começa a semana, termina a semana, começa a semana, tudo igual. Reconhecer, para a gente finalizar, reconhecer os nossos pecados é a chave para o perdão, para a purificação desses pecados. Versículo 9 de 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, se reconhecermos, se nos arrependermos. Que faremos, irmãos? Resposta dos ouvintes ao discurso de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38. Depois de toda a narrativa da história de Jesus Cristo, culminando com a sua morte. Que faremos? Uma pergunta que foi feita lá atrás e nos é feita nesta manhã. Que faremos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, que faremos para receber o perdão divino? Vamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Uma autoanálise. Vamos não só reconhecer, não vamos reconhecer e varrer para debaixo do tapete. Vamos confessar. Vamos abrir os nossos corações a Deus. Vamos nos arrepender, como diz, a resposta àquela pergunta: o que faremos? Vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão. E vamos mudar de vida. Porque aí sim, nós vamos estar sendo curados interiormente. Estaremos curados espiritualmente. Aí sim, nós vamos receber a cura que eu e você, nós tanto procuramos. E a cura é o perdão divino. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê todas as condições para, assim como fez Davi lá atrás, façamos nesta manhã, a partir deste momento. Que Deus nos abençoe.